E começou, eu vou compartilhar aqui a tela. Aqui. Max Weber. Tá, só confirme se está aparecendo para a gente. A tela que eu compartilhei, por gentileza. Tá, então ninguém falou nada. A gente ficou no encontro passado, né, aqui, nessa parte aqui terminando, sobre o principal conceito, né, metodológico do Max Weber, né, que é a ação social, comparando com o principal conceito do Durkheim, né, que é o fato social. Então, para o Weber, né, ele discorda de que se deve ter uma metodologia que englobe toda a sociedade, como defendia o Durkheim. Ele está construindo uma teoria, né, da sociedade, uma teoria das ciências sociais, e ele, de forma bastante engenhosa, né, ele construiu o conceito de ação social para entender, né, o sentido de cada uma das ações de cada indivíduo. E o que significa ação social, né, para o Weber? Uma ação social é algo que tem uma interação com os outros, o que o indivíduo faz que tem uma interação com o outro. E tudo que as atitudes diárias, cotidianas dos indivíduos, normalmente elas não se constituem em ações sociais. Quando a pessoa fala bom dia, boa tarde, né, fala sobre o tempo, né, a previsão do tempo, se vai chover, não vai chover. Segundo ele, isso não tem muita importância em termos de estudos, e porque não teve uma motivação, né, do outro lado. Né? Mas se você participa de algo, você faz algo, né? Por exemplo, se você escreve alguma coisa, né, geralmente foi motivado por alguém. E, além de ter a motivação, tudo que a pessoa faz, geralmente é carregado dos próprios valores, né, de cada indivíduo. E quando se fala isso, né, para ele, não é que ele acha que, levando para o campo da ciência, que os cientistas devam fazer suas pesquisas e publicar o resultado de suas pesquisas dependendo de suas convicções e de seus valores. Não. Né? É que, diferente do Durkheim, ele acha que não é possível o indivíduo deve ser neutro em nenhuma situação. Não é possível o indivíduo se afastar do objeto, ficar separado do objeto. Mas, mesmo assim, né, ele, mesmo que as ações dos indivíduos sejam carregadas de valores, ele compreende que isso não impossibilita que, utilizando métodos, seja possível produzir, né, o conhecimento de forma, né, a partir de uma metodologia, construindo o objeto de pesquisa, elaborando uma hipótese, né, indo buscar os dados para verificar se a hipótese pode se confirmar ou não. E aí, se a gente não tiver uma certa paciência, né, para saber dividir essa ideia dele de não neutralidade, mas ao mesmo tempo, né, buscando essa neutralidade, né, a gente até pode confundir com as mesmas ideias do Durkheim. Então, fechando essa parte,
né, a respeito dele, da ideia dele, né, do principal conceito dele, no campo da sociologia, evidentemente, né, que é a ação social. Aquela ação que é realizada pelos indivíduos, né, motivada, né, por alguns outros, né, indivíduos que têm uma interação social, tem um sentido, e é carregado de valores. Na sequência, né, que a gente tinha parado aqui, vem a questão da tipologia dele, né, que ele vai desenvolver, né, a ideia dele de tipo ideal. E essa noção de tipo ideal é o principal instrumento de força, né, que ele tem metodológico. Ou seja, para você procurar entender alguma coisa, tá, geralmente você, tá, cria, não é algo concreto, esse que ele chama de tipo ideal, né, mas é um pouco abstrato, mas você cria anteriormente, né, essa noção de tipo ideal para procurar investigar um determinado objeto nessa investigação, se você consegue aproximar o máximo possível a sua investigação do tipo ideal. E aí ele vai dizer, né, o tipo ideal, que ele estudou muito, que era o capitalismo. Né, que ele tem uma extensa lista, né, bibliográfica, né, que ele produziu, né, sobre o capitalismo, incluindo o mais popular, que é o livrozinho dele, que foi construído de duas palestras, uma combinação, não era nem para ser um livro, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E no campo da economia, ele tem dois grandes livros, como eu já falei, um menos conhecido, que é a História Econômica Geral, e um, né, bastante difícil de ler, por acaso, que é Economia e Sociedade. Né? No Brasil, ele foi publicado em 2 volumes, ele não é tão grande assim, não, mas foi publicado em 2 volumes pela editora da UNB, né? A editora da Universidade de Brasília. E aí, tudo que ele produziu, né, nesse campo, né, tinha como referência, né, o que ele chama tipo ideal o capitalismo, né, como um tipo ideal. Se a pessoa quiser fazer uma comparação com essa questão do tipo ideal, né, é que como não é algo concreto, é algo criado metodologicamente, né, a pessoa pode até imaginar, tá vendo, assim, que vocês que estão nesse momento aí, né, passando pela parte final da matemática, né, quando você vai começar a estudar ali cálculo, né, aí você passa por limites, né, e aí o conceito de limites, né, na realidade, considerando as devidas, né, diferenças, etc., é muito próximo dessa ideia dele de tipo ideal, né, que você constrói algo ali no sentido de buscar se aproximar daquilo, sabendo que nunca você vai se aproximar, porque se você chegar, né, a um valor correto de limites, ele deixa de ser um limite, né, e vai ser um ponto lá na função qualquer. Então, seguindo aqui, tá dentro o tipo ideal é um instrumento de análise proposto por Weber para a compreensão das ações sociais. É interessante que a pessoa deve ter como pressuposto o entendimento do que significa ação social. Né? E aí eu vou só repetir, né, o fato de, diferente do fato social do Durkheim, né, que o fato social era exterior à sociedade, já existe independente do indivíduo e é coercitivo, né? A ação social, ao contrário, né, para Weber, o conceito dele de ação social, ele é parte do indivíduo, né, parte do indivíduo, e além disso, né, ele carrega os valores dos indivíduos. Então, no caso, a noção de tipo social é um instrumento de análise proposto por Weber para a compreensão das ações sociais, né, que é o conceito dele básico, né, a unidade de análise da sociedade. São as ações sociais.
Na construção de um tipo ideal, o sociólogo seleciona aspectos da ação humana que considera culturalmente relevantes para o estudo e o faz segundo seus próprios valores. Também considerando as diferenças, né? Que ele está dizendo o seguinte, né? Você considera aquelas ações humanas que são relevantes. Como eu falei anteriormente, não é qualquer uma ação que as pessoas fazem de forma mecânica, de forma natural. Isso não se constitui numa ação social, porque uma ação social pressupõe que tenha uma interação, né, dos indivíduos, do indivíduo com outro indivíduo, que ela seja motivada, etc. Então, se você até, a gente pode até abrir um parênteses aqui, né, e dizer o seguinte, está dizendo que, da mesma forma que ele está dizendo, né, que uma ação social é algo relevante, da mesma forma, quando alguém vai fazer uma análise, né, de algo, né, para análise de um determinado período do tempo, uma análise política, uma análise econômica, você vai tratar com os acontecimentos relevantes, aquilo que tem um impacto, que transforma, que tem transformações, necessariamente não transformações, né? Mas que modifica a situação na qual os indivíduos estão envolvidos. Então, utilizando as devidas proporções, se a gente pegar para a questão da análise, né, de conjuntura, por exemplo, tá vendo? As eleições se constituem num acontecimento de grandes proporções que merece, né, e faz parte das análises de conjuntura. Da mesma forma, se você pegar a ação dos indivíduos, né, para ir votar, né, no caso do VBI, é uma ação social, porque ela é motivada pela sociedade. E além disso, quando o indivíduo vai votar, ele vai decidir seu voto, tá, carregando todos os seus valores, né, vai consigo todos os seus valores para decidir em quem ele vai votar. É claro que alguém pode, né, de certa forma, fazer uma observação e dizer o seguinte: tudo bem, mas muitas pessoas, tá vendo, às vezes, não escolhe o seu candidato a partir de valores, ou a partir de valores, etc., a partir de religião, ou tá vendo, a partir de amizade, mas sim com uma análise mais técnica, tá vendo, uma análise mais verificando o que aquele candidato, né, pode contribuir para a sociedade. Isso é uma coisa bastante complicada, né, porque se você pegar até na perspectiva do Weber mesmo, tá vendo, a política, quem se mete com a política, não estou falando do campo do eleitor, né, mas do campo da política, ela tem essa relação de muita proximidade, né, com os interesses, né, dos representantes. É impossível você dissociar o fazer política, né, com os interesses, né, dos agentes políticos. Mas mesmo assim, esse processo é interessante, né, dentro da própria ideia dele. A atitude, né, a ação do indivíduo, a ação social do indivíduo e votar, né, como é que a gente analisa, como é que a gente compreende, né, que está dentro do espectro, né, de construção da teoria weberiana. Né? E aí, como ele coloca lá a tipologia, essa ação da atitude de votar, ela pode ser racional, ela pode ser tradicional, né, ligada à questão de uma amizade, ou a questão, se a pessoa, hoje é muito comum, principalmente nos estratos mais pobres e mais frágeis da população, as pessoas serem muito influenciadas pelas questões religiosas. Né? Isso onde eu tenho uma proximidade maior, né, como a questão lá do Rio de Janeiro, aquelas comunidades muito forte, o voto das comunidades religiosas, né, principalmente ligado ali à Igreja, né, Universal ou coisa parecida, tá vendo? Esses pastores têm um controle absoluto, né, sobre essas populações mais, vamos dizer assim, vulneráveis.
evidente que nem todas as denominações religiosas, nem todas as pessoas, né, que frequentam denominações religiosas segue esse padrão de se submeter àquilo, né, que aqueles representantes, né, da igreja estão lá no púlpito, né, fala, seja o padre, seja o pastor. Né? Tem gente que tem um grau de autonomia, um grau de compreensão maior, né? Mas a maioria das pessoas, principalmente aquelas mais frágeis, né, assim, materialmente, né, e com pouca autonomia intelectual, são absolutamente dependentes de quem está lá na frente falando na igreja. E também, tá dando, além dessa questão de tradição, né, a questão também de crenças, né, outras crenças além da tradição. Nesse sentido, a atitude de votar por sua própria natureza é uma forma, né, de reflexão que se faz sobre o conceito, né, de ação social do Weber. Se a gente comparar com o do... Será que é mais apropriado, né, a ideia de ação social do Weber ou a ação dele está dentro do Durkheim de fato social, né, de votação? É uma, né, construção teórica abstrata, um tipo ideal, um tipo puro. Como eu falei, a priori, você desenha metodologicamente um tipo social, com todas as características que você acha, tá vendo? Que aquilo representaria o seu entendimento a respeito, o que seria capitalismo, o que seria democracia, o que seriam as eleições. Só um momentinho aí, por favor. Então, só repetindo, né, onde eu fiquei, que o tipo social como eu já falei, uma construção abstrata, e essa construção formada também pelo o próprio pesquisador, né? Formada pelo próprio pesquisador, de modo abstrato e concreto. Né? Então, essa tipologia, né, dele, a tipologia de ação social, né, que ele constrói a partir, né, da ideia dele de ação social, ela é a tipologia de ação social pelo lado e a tipologia de dominação. Né? E aí a gente vai, quando fala dessa questão da dominação, né, já vai direto para aquele popular discussão que eu falei anteriormente, que tem em torno do Weber, né, que você diz assim, falando de dominação, você vai chegar no estudo da burocracia, né, porque as várias formas, né, de dominação que existe dentro da sociedade. Então, vamos verificar aqui as tipologias de dominação social, né, que eu tinha falado anteriormente, né, tipologia da ação social. Elas podem ser tradicional, elas podem ser afetiva e pode ser racional, né, com relação a valores, e pode ser racional com relação aos fins.
A tipologia, né, da ação social, né, ela é determinada por um costume, né, arraigado dentro da sociedade, trocas, né, de presentes no Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados. Então, essa pessoa pode até dizer o seguinte: tá, merece esse tipo de ação que as pessoas realizam, não necessariamente essa questão do Natal, Dia das Mães, etc., mas uma série de outras, tá vendo? Merece ser objeto de estudo, tá vendo? Aprofundado, porque muitas dessas ações que as pessoas fazem, tá vendo? É coisas involuntárias, né? Muitas pessoas, tá vendo? Mesmo até quando não pode, participa também das festas de Natal, seja trocando presente ou coisa parecida, porque são puxadas pelo ambiente de convivência, né? Imagine, tá vendo, se você, a maioria do seu círculo de amizade, familiar ou não, vai para a festa de Natal ou festa de final do ano, e você, tá vendo, não achando que não se interessa por participar da atividade dessa natureza, você vai ficar isolado, né, dentro da sociedade, completamente. As ações sociais, né, esses cachorros dos vizinhos aqui estão perturbando. As ações afetivas, né, elas são especialmente emotivas, determinadas por afetos e estados sentimentais, né, atuais. Exemplo, torcida de futebol, etc. Tá vendo que tem muita gente, né, que a maioria das pessoas, a boa parte das pessoas tem um time de futebol, né? Mas é muito diferente, tá vendo? Você conversar com algumas pessoas que têm um determinado tipo de relação com o seu time de futebol, mais indiferente, tá vendo? A respeito de se ganhou, se não, tá vendo? Mas tem gente que fica sofrendo por 2 ou 3 dias, tá vendo? Depois que o seu time perde. Então, esse é um tipo de ação social afetiva, né, que as pessoas também, né, são envolvidas por uma demanda social, uma demanda dentro da sociedade. A ação racional com relação aos valores é determinada pela crença consciente em valores, né, ético, estético, religioso ou qualquer outra forma. Exemplo, o trabalho voluntário. Aí ele já está um pouco, né, nessa hierarquia aí que ele está colocando, né, que faz parte um pouco da construção do arcabouço teórico dele, né, como ele fez um longo estudo, né, todos os estudos dele, né, partia lá das sociedades, muito lá atrás, de séculos atrás, até chegar no capitalismo. E esse percurso que ele faz, tá vendo, em termos de dizer o seguinte, tá vendo, você tem esse tipo de ação social, para um pouco dizer, tá vendo, que as ações sociais típicas, né, do tipo ideal dele de capitalismo, são essas que são embasadas num caráter social, caráter racional, né? Isso não quer dizer, tá vendo, que não tenha nada do tradicional e não tenha nada do afetivo. Tem, tá vendo? Mas eu disse que isso, tá vendo, é um comportamento que vem, tá vendo, outros tempos, né, de tempos anteriores, que a sociedade carrega, né, de gerações em gerações. A ação social, né, com relação a fins, né, determinados por expectativas, condições ou meios para alcançar fins próprios, racionalmente perseguidos, né? Porque é a empresa capitalista. Então, vocês observam aí, no caso, falando que nesse percurso, né, dos 3 tipos, né, de tipologia de ação social, ele chega no final
mostrando, tá dando aquilo que seria mais avançado para ele, né, naquele momento, dado, né, a grande capacidade dele que ele tinha, né, de construção de tipos ideais e tudo, né, pode ser que agora, com 100 anos, né, após ele ter construído essa tipologia, né, pode ser que ele já teria uma quinta categoria, né, de ação social. Né? Mas nesse caso aí, tá vendo, ele ficou nessas quatro, né, ação tradicional, ação afetiva, ação racional com relação a valores e ação racional com relação a fins. Esses tipos de ação se apresentam com intensidade diferenciadas em diferentes sociedades. Né? Como eu falei, que todos os trabalhos deles fazem um percurso histórico. E eu disse que, tá vendo, o objetivo dele é chegar num determinado referência, né, que era ele estava estudando o capitalismo. Isso não significa que, tá vendo, cada uma daqueles tipos de tipologia de ação social, tá vendo, ela não esteja, tá vendo, em todas as sociedades. Só que umas predominando em relação às outras. Ele vai dizer o seguinte, que nas sociedades antigas, né, você tinha a ação social essencialmente baseada na tradição e afetividade, né, eram dominantes, né, relacionado com família e religião. Aí já cabe, né, uma observação, né, porque, como eu falei anteriormente, né, hoje, tá vendo, você tem um segmento muito grande da população, muito mesmo, um percentual, que tem suas atitudes muito baseadas na questão da religião. Né, tá? A família nem tanto, tudo, mas baseado na questão da religião. Né? Por uma série de motivos. Né? Ou seja, é claro que essas pessoas, tá vendo, que tem esse tipo de comportamento é porque tem menos outras oportunidades, tá vendo? São pessoas que têm menos oportunidade, tá dando de visitar museus, tem menos oportunidade de, como eu já falei, de regularmente, né, assistir um concerto de uma grande orquestra, tudo, tá vendo? E se você pegar, tá vendo, aqui no Acre, né, como um dos estados mais fragilizados do país, tá vendo? E por outro lado, e combinado com isso, um dos mais religiosos, né, uma população, a maior população, né, evangélica, né, também, né, tem muitos católicos, tá vendo? Isso é em função das oportunidades que as pessoas têm. Tá vendo? É claro, por exemplo, que eu sou uma pessoa religiosa, eu vou à igreja, etc, etc, tá vendo? Mas tá dando tem uma oportunidade na vida de participar de todas esses outros ambientes, né, como eu falei. Isso nos dá a possibilidade, né, de ter instrumentos de análise, capacidade de entendimento e de uma certa autonomia, né, perante aos líderes, né, das comunidades que a gente participa. Né? Não é o caso, né, por exemplo, que imagine uma pessoa que nasceu num determinado bairro, né, só tem como maior referência a igreja que a pessoa participa, né, aquele discurso. Então, é muito comum, podendo você conversar com algumas pessoas muito frágeis autonomamente, intelectualmente, sabendo que você não pode falar o que o pastor fala, o que o padre fala, é a palavra final que a pessoa tem de mais importante na vida. Né? Então, e o que eu estou dizendo com isso, né, que essa tipologia, né, de ação social que ele se refere como própria das atividades das sociedades antigas, né, hoje você encontra muito, né, porque a sociedade não é toda ocidentalizada, né, não é toda igual, não é toda europeia, não é toda como alguns estados, né, lá dos Estados Unidos da América, né? Claro que tem outros que são muito atrasados, tudo politicamente, mas tem outros que são muito próximos, né, com a mentalidade da população europeia. Da mesma forma aqui no Brasil, né, se você, que nem eu disse, onde eu conheço mais ali,
no caso do Rio de Janeiro, se você convive em alguns bairros ali mais centrais, está dando uma coisa, mas a maior parte da população, né, pessoas que moram lá na Baixada lá significa o quê? Né? Que o pessoal construíram, né, há um tempo atrás, as suas habitações dentro do pântano, naturalmente. Hoje, é claro que o tempo vai passando, teve alguns benefícios, né, do poder público, e a palavra baixada, ela não se aplica tanto. Né? Mas, está vendo, essa tipologia que ele coloca, né, a gente tem de fazer algumas ponderações a respeito para entender que elas são típicas das sociedades antigas, mas se você for em algumas comunidades, né, mesmo aqui no Brasil, elas são muito comuns, muito comuns. E nas sociedades modernas, você teria racionalidade em relação aos valores e aos fins. Né? As ações, a tipologia da ação social relacionadas com valores e fins. É claro que em todos, né, os ambientes isso existe, né? Mas, repito, também que isso não deixa de ter as ações sociais dominada não, né, atravessadas pela a tradição e a afetividade, como eu falei aí atrás. Quando ele coloca isso, vem para as tipologias de dominação, né, legítima. A questão do poder. Por que determinado indivíduo ou conjunto de indivíduos detém a capacidade de dirigir a sociedade? Ele vai fazer um pouco daquela discussão que é comum do arcabouço teórico weberiano sobre a questão dos tipos de liderança. Né? Por que algumas pessoas seguem, né, outros? Por que algumas pessoas são menos autônomas intelectualmente, né, ao ponto de chegar e ir para um determinado evento, tá vendo? E sair deslumbrado, né, com a fala de alguém, né, ou com a fala de um religioso, alguma coisa. Né? Porque tem certas pessoas, tá vendo, que tem um carisma muito grande, tem uma liderança muito grande, né, e isso, tá vendo, geralmente tem um impacto, né, nos indivíduos. E aí ele vai, né, isso também foi objeto de estudo dele. Também, né, porque o Estado é dado o direito de estabelecer e aplicar as leis, né, e controlar os meios de controle social. O Estado ou alguém detém a capacidade de dominar a sociedade porque são reconhecidos como regimes legítimos pelos indivíduos. Aí merece estar tendo um longo comentário, mas não é o caso aqui. Primeiro, né, quando você fala a questão dos líderes, propriamente dito, é um tipo de compreensão, um tipo de entendimento. E do Estado, propriamente dito, né, aí a pessoa, tá vendo? Além de ter o próprio entendimento, né, do Estado, do que significa o Estado para o Weber, né, aí ajuda muito a gente ter o entendimento do que é o Estado para outros autores. Né? É claro que, como tem uma variedade muito grande de interpretações sobre a teoria do Estado, né, é muito amplo, mas é interessante que, principalmente quem estuda economia, devido, né, essa polarização muito grande sobre Estado versus mercado, governo versus mercado, que a pessoa tem um mínimo discernimento sobre o que realmente significa o Estado. E para o Weber, o que distingue o Estado de forma muito forte para ter essa capacidade de dominação sobre os indivíduos, que os indivíduos reconhecem, né, como legítimo esse poder, é o fato do Estado ter o monopólio da violência. O monopólio da violência. Como eu não estou aqui para discutir com vocês, né, a respeito do que isso significa, o monopólio da violência, se o Estado só domina as pessoas, né, a partir da violência, né, a partir da polícia, né, do cacetete, etc., tá vendo? Ou não, mas o Estado, a pessoa tem de ampliar onde é que ele está localizado. Onde é que ele está localizado. Deixa eu só ver aqui. Eu vou chegar aqui, mas quando eu chegar lá na frente eu vou comentar o que eu ia dizer agora.
As tipologias de dominação legítima, né? Essa dominação tradicional, dominação carismática e a dominação racional legal. Da mesma forma que ele falou lá na tipologia, né, da ação social, tá? Ou seja, os indivíduos, as atitudes, né, as ações de cada indivíduo, né, elas estavam dentro daquela tipologia que ele fez, né, de tradicional, afetiva, racional por valores, racional por fins. Aqui, em relação à dominação legítima, ele faz essa dominação tradicional, a dominação carismática e a dominação racional legal. Vamos aqui na a dominação tradicional, refere-se à autoridade pessoal do governante investida por força dos costumes. E aí, algumas sociedades, né, são típicas desse tipo de dominação tradicional. Como eu disse, quando ele vem aqui para a nossa sociedade moderna, ela não teria um tipo de dominação baseada na tradição. Mas isso não significa que a tradição não tenha força, mesmo dentro da sociedade moderna, dentro do capitalismo. Apenas estou dizendo que a dominação tradicional era típica de sociedades anteriores, né? Mas isso não significa que ela acabou, né? Só que ela vai deixar de ser predominante agora na modernidade. A dominação carismática é passada baseada no carisma, ou seja, na capacidade excepcional de liderança de alguém. Como eu falei, né, tem políticos, né, que são excepcionais nesse processo de liderança, né? Assim, a gente admira certos políticos, né, por várias perspectivas, né? Alguns deles, né, são muito vamos dizer assim, polivalentes, são bons em muitas coisas. A gente pode dizer o seguinte, né, que nesses últimos 10 ou 15 anos, né, a capacidade de discursar, a capacidade de falar do Barack Obama, tá vendo? É uma coisa impressionante, em comparação, né, com todos os outros líderes que existem recentemente. Mas isso depende de pessoa para pessoas, tá vendo? Como hoje, né, vamos dizer assim, as pessoas, tá vendo, estão numa situação, nós estamos enfrentando no mundo inteiro um ambiente político muito hostil, muito difícil. Evidentemente que nem sempre, tá vendo, aquilo que as pessoas admiram em determinados políticos, tá vendo, são coisas que pessoas em determinados grupos sociais acham como positivo, né? Que nem eu falei também, né? Isso envolve várias questões, né? Desde as convicções pessoais da pessoa, tá vendo? Desde a questão tradicional, desde as questões religiosas, né? E muito também da incapacidade de autonomia intelectual, né, da maioria da população, que geralmente segue determinados líderes políticos, né, por orientação de outras pessoas, né? Não tem muito elementos, instrumentos para analisar esse ou aquele indivíduo político. Se a gente falar, né, disso, hoje em dia é muito, né, não é muito normal, não é muito comum a gente mencionar alguém com uma capacidade muito grande de liderança, né? Porque o que mais colocado dentro da ciência política, de uma forma geral, é uma certa ausência, uma certa dificuldade de encontrar grandes líderes, né? Como tinha no passado, né? Em vários países, né? Que isso era muito comum. Mas, mesmo assim, tá vendo? Mesmo com essa ausência de grandes líderes, tá vendo? Qualquer um de nós, tá vendo? Admira esse ou aquele, tá vendo? Essa ou aquele político, mesmo que a pessoa não seja política, a gente admira pessoas que escrevem bem, pessoas que têm um bom texto, né? Isso tudo, tá vendo, faz parte da questão do carisma de cada um indivíduo, que se manifesta em várias dimensões, né? Não só nessa questão da capacidade de falar, não só da capacidade de convencer, etc., tá? Porque
como eu estava falando da religião, vou parar um pouco dentro de falar da religião, tá vendo? Mas em muitas outras questões, né? E isso é tão interessante, né? Porque se uma pessoa escreve muito bem, você, às vezes, você nem tem tanta simpatia com aquela pessoa, tá vendo? Mas você vai ler o texto daquela pessoa pelo fato da pessoa mostrar, tá vendo? Uma grande versatilidade, uma grande, tá dando arte, né, de escrever. Então, não é muito incomum, tá vendo, você encontrar na imprensa, tá vendo, pessoas, tá vendo, com uma capacidade muito grande, tá vendo, de produzir textos maravilhosos, que deixa a gente, tá vendo, até com inveja, tá vendo, em muitas situações. E isso faz com que a gente tenha uma certa, né, siga mais ou menos é, alguns costumes, costume não, algumas práticas, né, dessas pessoas muito capacitadas que conseguem liderar por algum viés as outras pessoas. E, né, a dominação racional legal, né, baseada no direito, que se liga a aspectos racionais e técnicos de administração. Aí que chega na questão da burocracia, né? Porque aí você pode gostar ou não, mas quando você entra numa instituição, você tem de obedecer, né, rigorosamente aquelas regras, né, que estão estabelecidas naquela instituição, né? E a instituição que eu estou falando aqui, o que é? Tá vendo? São tudo aquilo que nós participamos, né, na nossa vida. Você chega numa escola, lá tem um processo, na escola tem um processo de dominação racional legal, né? Você tem de chegar num determinado horário, você tem de sair num determinado horário, você tem de ter um intervalo, né, que é programado, e se você não cumprir com aquilo, tá vendo? Não tem a questão de ter um líder ali, necessariamente ter um líder que está conduzindo aquele processo, não. São as regras, né? As regras legais, né, que os indivíduos são obrigados a cumprir para poderem conviver dentro da instituição. Então, falei da da escola, né, a questão da igreja também é outra instituição que necessariamente as pessoas não precisam ficar deslumbradas, né, com o padre ou com o pastor, tá dando mais, tá dando a priori, tá dando toda a igreja tem suas regras que quem frequenta, né, deve obedecer, tá vendo? Senão, tá vendo? Ela vai ser excluída, tá vendo? Daquele ambiente. Também tem a instituição de segurança, né, a polícia, etc. Tá vendo? Vocês hoje, né, que estão numa instituição, né, numa escola, né, continuam na escola, tá? E muitas, né, das regras que tem dentro dessa escola, né, a escola superior, vocês são obrigados a obedecer, mesmo discordando. Eu, como membro, tá vendo, da instituição que vocês também participam, tem muitas regras, tá vendo? Tem uma série de regras que eu sou obrigado a obedecer, tá vendo? Porque quando eu entrei nessa instituição, eles tá dando, informaram, tá dando que, tá dando, aqui para você tem de cumprir com essa obrigação, você tem, da mesma forma que você tem o direito, tá dando de fazer, né, de exigir, está vendo que as outras pessoas, está vendo, cumpram com suas obrigações, está vendo? As outras pessoas também têm o mesmo direito, está vendo, de exigir que você cumpra com as suas obrigações, né? No geral, está vendo, dentro de uma universidade, está vendo, a maior obrigação que a gente tem está vendo, de procurar estudar, procurar, está vendo, seguir conhecer, né, as teorias e um pouco, né, se basear nos instrumentos, né, que elas nos possibilitam. Isso seria a principal obrigação, porque a partir daí a gente está dando, consegue, seguindo essas regras, né, consegue avançar, né, em muitos caminhos. É diferente de outras instituições que necessariamente, né, você pode passar a vida toda numa igreja ou
ou em outra instituição, tá vendo? Que eu vou falar daqui a pouco, você pode passar a vida todinha, tá vendo? Sem um pouco na inércia e tudo, que você pode passar que nem uma plantinha ali, que nasce, cresce, morre, tá vendo? Não tem muito problema. Mas se você não cumprir rapidamente dentro da escola, dentro da universidade, tá vendo? Com aquilo, né, que é o objetivo da instituição, você, de certa forma, não tem muito futuro dentro. Aí você pode passar a vida todinha, tá vendo? Sem nenhuma atitude, tá vendo? Dentro da escola ou numa instituição familiar, né? E não tem muitas consequências. Mas o que é importante aqui, nessa tipologia de dominação legítima que ele coloca, né, nessa tradicional carismática e racional legal, né, é que sempre eu disse, né, que sempre ele chega, e a última está relacionada com o tipo ideal, né, do capitalismo que ele criou, né, como elemento de análise dele, dentro, o elemento de análise, a unidade de análise é a ação social, né, mas o tipo social que ele criou é o capitalismo, né, para verificar se determinados movimentos, né, se aproximam do tipo ideal abstrato, né, e teórico que ele criou. As forças típicas de dominação, né, que eu já tinha colocado aqui, né, a tradicional, eu não vou mais repetir, a carismática, a racional, só eu vou logo direto aqui para a burocracia, né, que eu tinha falado, como eu disse, que qualquer uma pessoa que vai fazer um concurso público e que vai estudar sobre o item administração, é impossível não se deparar com uma questão sobre a burocracia. E se vai cair uma questão sobre burocracia, né, quem é o principal autor sobre a burocracia? É o Weber. Né? Então, aí já tem uma conexão, uma associação interessante, né, para verificar nesses tipos de tipologia de dominação legítima, né, descrita por ele dentro desse tipo ideal do capitalismo. Eu vou passar aqui um pouco mais rápido essa questão do patrimonialismo, né, apenas falando, né, que a questão do patrimonialismo foi utilizado, né, criar esse tipo ideal de patrimonialismo muito para estudar a sociedade brasileira, né, principalmente aí colocado nessa lista aí esse autor, né, o Raimundo Faoro, que tem um livro dele, Os Donos do Poder, né, que é um dentre, né, os autores, né, de interpretação da sociedade brasileira, né, está o Gilberto Freire e o Raimundo Faoro, como os dois principais representantes. Tem uma série de outros, está vendo mais quando você fala, está vendo? Os intérpretes do Brasil, tá vendo? Esses dois se destacam, né? Que ele criou aquela figura, né, do homem cordial. Né? Carisma, eu vou passar essa questão do carisma, tá? E vou direto para aqui da burocracia, que interessa mais para nós, tá vendo? Tanto pelo fato do Weber propriamente dito, mas pelo fato do curso, né, que vocês estão falando, fazendo que está mais diretamente relacionado, né, com a questão da economia. E a burocracia está relacionada com a administração, né, a administração das instituições, de todo tipo de instituições, mas principalmente com as instituições empresariais. Já falei aqui da instituição familiar, da instituição da escola, da instituição da igreja, né, instituição, né, a universidade ligada com a escola, mas é outro tipo de escola, mesmo da polícia, né, também um tipo de instituição bastante antiga, que todos eles têm uma certa administração, né, e todos eles por dentro têm uma burocracia, menos a questão da família, mas de todos eles a gente considera como instituição. Então, a burocracia tem um caráter, né, estatutário, todos devem basear seu comportamento em estatutos e normas. Como eu falei, né, tudo, quando vocês aqui, acho que são já estão no segundo ano, né, do curso de economia, tudo que vocês, né, quando chego lá na universidade, né, que vocês vão à coordenação do curso,
atrás de alguma coisa, tá vendo? O secretário do curso ou o coordenador do curso, tá vendo? Não faz nada, não pode fazer nada que não esteja escrito, tá vendo? No estatuto e no regimento da instituição. Né? Isso é um preceito, né, do próprio funcionamento das instituições, né, baseado na burocracia. Porque se ele fizer algo, né, tomar alguma decisão que não esteja escrito, tá vendo? Ele está fazendo algo errado. Da mesma forma, tá vendo? Quando vocês vão solicitar alguma coisa dentro da universidade, faltou uma prova, vão solicitar dentro daquelas instruções, dentro daquelas normas que estão escritas lá. Faltou uma prova, tá vendo? Pode entrar, né? Até tantas horas depois, você entra, né, com o processo. Quando entra com o processo, então pode resolver por outros meios, mas quando entra com o processo, tem até um prazo de tantas horas, está escrito, né, no regimento e no estatuto da universidade. O coordenador, a coordenação pega e analisa o processo, se você tem direito ou não, tá vendo? Se tem direito, comunica ao professor que tem direito e escreve lá para o professor passar a prova para você. Está escrito que funciona dessa maneira. Se não tem direito, né, a coordenação vai lá dar o processo para o aluno da ciência do processo que não tem direito. Por que faz assim? Porque está escrito, né, no regimento que esse é o procedimento. Né? Ou seja, quando o aluno perde uma prova, né, e se o aluno entrar com um processo, né, o professor não tem nenhuma atribuição, não tem nenhum poder de decidir, se o aluno vai fazer a prova ou não, né, quando o aluno entra com a prova. E está escrito lá que quem decide essa situação é a coordenação do curso, né, e não o professor. Mas o aluno pode faltar a prova e fazer caminhar por fora da burocracia. Né? Professor, tá vendo? Meu irmão morreu, tá vendo? Não dá para eu fazer a prova que eu faltei por causa disso. Tá vendo? E o professor, tá vendo? Vai avalia ali, tá vendo? Dependendo da situação, né? Faz, né, por fora da burocracia, né, por outro tipo de dominação que existe, que é possível. Mas se você for por dentro das normas da instituição, você, que nem está colocado aí, você vai, né, esperar a decisão, todas baseadas dentro daquilo que está escrito no Estatuto da Universidade e no Regimento Geral da Universidade. A racionalidade é técnica, né? Os cargos são preenchidos por competências, né? A promoção é por mérito e o tempo de serviço. Aí tem duas coisas, né, que já é meio questionável, isso, né, é algo, né, que é correto dentro da burocracia, tá? Mas, no geral, essa questão se dá em algumas situações, essa questão técnica. Tá vendo? Quem entra no setor público por concurso, tudo bem. Aí ninguém pode reclamar porque a pessoa concorreu com dezenas de pessoas, tá vendo? E ficou em primeiro lugar no concurso. Mas, tá vendo, se você pegar o caso, tá vendo, de quem trabalha com parlamentares, né? O parlamentar não vai escolher um assessor, né? Não vai escolher, tá vendo, uma pessoa para trabalhar com ele, tá vendo? Por questões técnicas. Tá vendo? Ele vai com aquela pessoa que trabalhou, carregou a mala dele uma boa parte do tempo. Tudo, né? Aí, quando você vai se transformando no parlamentar, aquela pessoa vai lá exercer aquele cargo. Então, a gente deve ter esses devidos entendimentos aí, tá vendo, que essa racionalidade técnica, tá vendo, ela é típica da burocracia, tá vendo, mas tem uma quantidade de exceção muito grande. Né? Só fazer uma observação do que eu disse, né, anteriormente, né, que tem determinado tipo de parlamentar, tem determinado tipo de agente público, né, que precisa, tá vendo, da realização de determinado tipo de atividade com um determinado tipo de complexidade muito grande, né, que eles vão buscar assessores, sim, com alta capacidade técnica, né, que
são capazes de realizar algum tipo de serviços, né, não possível de realizar pelos esses que a gente chama geralmente de puxa-saco, né, que está lá, não por questões técnicas, né, mas por questões de parentesco, de amizade, etc, etc. É só vocês puxarem, tá vendo aí na questão da transparência, né? Quem são os assessores, tá vendo? Cada deputado tem a quantidade de assessor, cada vereador tem uma quantidade de assessor, cada deputado federal tem uma quantidade de assessor, cada senador tem uma determinada quantidade de assessor. Geralmente tem familiares pelo meio, tá vendo? Já que às vezes é proibido ter, você colocar diretamente o familiar, mas indica o familiar para ir para o gabinete de outro, né, deputado, e aí faz essa indicação cruzada. Depois você tem essas relações sociais formais, né, na impessoalidade, então, nas ações dentro da burocracia, e elas não levam em consideração isso que eu estava dizendo, a questão familiar. Né? Isso aí é muito complicado, né, porque a questão, tá vendo, de emprego dentro das empresas privadas. Dificilmente, tá vendo, você vai ser empregado numa empresa privada, tá vendo, que não seja por uma indicação, que não seja, tá vendo, por algum motivo que não esteja fora da questão da impessoalidade. Né? Muito, a não ser naqueles momentos que a empresa, né, seja uma empresa que já tem um certo porte, né, e ela dependa, né, de certas atividades, né, que as pessoas tenham um alto desempenho, etc. Tá vendo? Mas em empresas médias, né, dificilmente você vai lá, tá vendo? Olha, eu tenho uma qualificação muito elevada, etc. Tá dando, abrir uma vaga, né, na sua empresa, tá vendo? Você deixa o currículo lá, tá vendo? Mas tá vendo, não se dá geralmente não se dá dessa forma. É claro que em muitas situações você é contratado pelo currículo, sim, é claro, né? Porque geralmente não dá tempo, tá dando e mesmo tá dando as pessoas que são dirigentes das empresas não tem tempo, não tem conhecimento de alguém disponível ou familiar, coisa parecida, tá, vai e se aproveita do currículo da pessoa. E a distinção entre o público e o privado, e a dificuldade, né, pode se tornar uma gaiola de ferro. Gaiola de ferro, né, no sentido de que você está dizendo que a burocracia levada ao pé da letra, né, você tira né, toda a possibilidade de empatia, toda a possibilidade de sensibilidade, né, com o ser humano, etc. Mas está dando isso aí, está dando mais no campo teórico, vamos dizer, do tipo ideal do porque o capitalismo se desenvolveu apenas no Ocidente. Aqui eu vou passar mais rápido, porque aqui está um pouco baseado no livro dele, O Espírito do Capitalismo e a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E no Ocidente o capitalismo se desenvolveu mais nos países protestantes, né, que aí ele vai fazer um estudo, né, mostrando que é um pouco questionável, né, que há muitos outros autores no campo da sociologia, mas é muito importante que todos, né, leiam esse livro dele, né, já que ele é muito popular, Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que ele vai mostrar que o capitalismo se desenvolveu primeiro em algumas regiões, tá vendo? Pelo fato dali, tá vendo, você ter uma certa ética, né, calvinista, né, onde fazia com que as pessoas, tá vendo, tivessem critérios mais contábeis, tá dando de custo-benefício, e tá dando, tivesse menos apego à questão de tradições, etc. A religião, aí ele vai fazer essa questão da religião e capitalismo, eu não vou muito, né, vamos dizer assim, me deter nessa questão, porque ele tem a tese é pequena a respeito disso, tá? E muito direta, né, que ele vai dizer, e vocês podem, então, mesmo ou lendo o livro ou
verificando outros tipos de informações, vão verificar, tá? Se as pessoas tiverem interesse mesmo, tá vendo? É bem interessante, né, essa explicação dele, é que, da nossa perspectiva aqui, eu vou correr um pouco aqui, né? Ele vai falar da ética protestante, né? A ética da salvação, a ética calvinista, a ética da predestinação e asceticismo. Ficou um pouco para ler aqui os exercícios práticos, né, que leva à efetiva realização da virtude, à plenitude da vida moral. E, como eu falei, tá vendo que eu não vou entrar nessa questão, tá vendo, um pouco religiosa aqui dessa discussão, que se aproximam de uma determinada denominação religiosa, né, os presbiterianos, né, especificamente. Isso, às vezes, a gente escorrega e pode fazer algum comentário, tá vendo, que não seja tão pertinente, né, para pessoas, né, na frente de algumas pessoas que têm um vínculo religioso com essas denominações. O espírito do capitalismo, né, essa vinculação da ética protestante, né, o espírito do capitalismo, segue a questão da racionalidade, a busca racional do lucro, a valorização da profissão. E aí é interessante, tá vendo? Porque aí que está muito por dentro do discurso, né, da questão religiosa, né, de algumas denominações religiosas, né, de que, tá vendo, você tendo algumas atitudes, você pode até morrer, passa a vida toda, você pode passar a vida toda lascada, tá vendo, dentro da igreja, se sacrificando e tudo, fazendo aquilo que os líderes religiosos estão dizendo, mas tá vendo, é um discurso muito atraente, né, e faz com que tá vendo, tem uma influência de liderança muito grande nas pessoas. Mas se você pegar para o lado empresarial, né, que era um pouco isso que mais interessava por Weber, tá vendo? Faz mais sentido, né, porque muito do que faz parte da administração empresarial deve estar dentro dessa lógica, né, que ele coloca aí, né? É claro que, se você vai para a questão dos indivíduos, que é um pouco de divergência, né, entre certas denominações religiosas, né, se eu seguir, tá vendo, o que diz essa linha aqui, tá vendo, eu vou vencer na vida, né, mesmo ganhando R$1.000 ou ganhando R$1.500, eu sou, tá vendo, a favor que o SUS, né, seja privatizados, etc. Tá vendo? É muita influência, né, onde a gente vive, né, mas aqui tá vendo, a pessoa tem uma certa convicção de que pode vencer na vida, tá vendo, se submetendo a alguma ideário, coisa da imaginação, que faz com que a pessoa, tá vendo, se sinta confortável, né, dentro daquela lógica. Aí você segue a disciplina, a parcimônia, a discrição e a poupança, né? Isso aí, de certa forma, né, sintetizaria os elementos, né, que fez com que essa sociedade, né, alavancasse, o capitalismo fosse alavancado, né, por meio, né, do comportamento dos indivíduos, né, considerando sendo extremamente rígidos, disciplinados, poupando, né, não sendo gastadores, não sendo frugais, etc., tá? Sendo discretos, né, e diferente, aí vai dizer assim, diferente de outras sociedades que não conseguiram se desenvolver, talvez porque não tinham esse mesmo tipo de atitude, esse mesmo tipo de comportamento. Então, eu vou terminar aqui nessa questão não vou até o final, tá vendo? Porque o que interessa aqui das atividades que a gente vai colocar para vocês chega até nessa questão, tá vendo,
ética protestante e o espírito do capitalismo. Eu vou, né, parar aqui a apresentação, descompartilhar aqui, tá vendo? E quem quiser, tiver alguma coisa aqui para algum comentário, que a gente está disposto aqui. Tá? Acho que descompartilhei. Alguém tem algum comentário ou a gente já pode ir desligar os equipamentos aqui? Essas atividades vão ser adicionadas quando lá no Moodle? Quem está falando? Paulo. Hã? Paulo. Fala mais alto, Paulo, que eu acho que eu estou te ouvindo baixo, por gentileza. O Paulo está falando aqui. Pode falar mais alto, que eu estou ouvindo você bem baixinho. Ah, sim. Em relação às atividades, quando é que vocês estarão postando as novas? Ah, tá. Eu falei no início, né, que a gente ainda não teve tempo de colocar, mas no máximo está dando. Até domingo a gente vai fazer isso, tá dando. Mas se a gente conseguir fazer isso amanhã, a gente já avisa para vocês, né, pelo instrumento lá por dentro da plataforma, tá? Acho que Entendi. está meio apertado aqui, né, que são 5 disciplinas para a gente dar conta, mas com certeza não vai passar de domingo. Então tá, se alguém não tem mais alguma coisa, tá dando, eu vou desligando aqui. Não dá para eu passar para vocês de forma imediata aqui o link da gravação. Eu vou passar, subir para o YouTube amanhã e vou colocar lá dentro da plataforma, porque não deu para eu jogar direto para o YouTube agora, né? Porque eu estou aqui numa conexão meio fraca, e eu tive medo de utilizar um outro programa para jogar direto para o YouTube. E aqui, nesse instrumento aqui que eu estou usando, né, nessa conexão que eu estou usando, ela não tem força de baixar o vídeo para depois subir o vídeo para o YouTube, e eu só posso fazer isso lá na conexão da UFAC. Né? Eu vou, enquanto eu vou desligando aqui, tá vendo? Se alguém tiver mais alguma coisa, estou à disposição. Aí, de toda sorte, eu vou começar a desligar aqui, tá bom?